Elas brotam das paixões que guerreiam dentro de vocês. Interessante que as pessoas sempre querem mais poder, mais riquezas, mais conhecimento, mais prazer, mais seguidores, mais cliques. A busca de mais sempre gera guerras, dores, divisões. Nunca vivemos em um tempo de tanto acesso. Temos mais conhecimento, mais informações, mais possibilidades de escolha. Mas as pessoas ainda estão mais deprimidas, usam mais remédios, buscam mais coisas para aplacar as suas dores ou as alienar das crises à sua volta. Essa geração precisa de pessoas que desejam ser mais íntimos, mais santos, mais servos. Igreja Missionária 2023. Aleluia, meus irmãos. Vamos ver aqui o meu som. Vocês estão me ouvindo? Opa, agora sim. Vocês estão me ouvindo melhor, né? Irmãos, nós estamos num tema do ano para todas as igrejas missionárias, todas as nossas igrejas no Brasil. Nós estamos vivenciando esse mais de Deus, essa sede de Deus. E eu, ao pensar nesse tema, me lembrei de uma história que eu já contei há alguns anos aqui. A história de um homem chamado José Manuel. O José Manuel, ele vivia no interior do estado de São Paulo, e ele queria ir para a cidade grande, ele queria construir sua vida, realizar seus sonhos. Então, ele morava numa cidade muito pequenininha e resolveu ir para São Paulo. Chegou na capital, ficou impressionado com o tamanho dos edifícios, impressionado com o movimento das pessoas, com o trânsito caótico. Você que já esteve em São Paulo, mesmo a gente que mora aqui em Londrina, que não é uma cidade pequena, né? Uma cidade grande, mas quando a gente vai para São Paulo, a gente fica impressionado com todo esse movimento. Ele ficou impressionado com muitas coisas. Para realizar seu sonho, ele acabou arrumando um trabalho no IML de São Paulo, no IML. E obviamente ele ficou muito impressionado com o que acontecia ali, mas não só impressionado, ele ficou assombrado, ele ficou angustiado, ele ficou aflito. E uma das coisas é que, quando ele começou a trabalhar ali, ele chegava a passar mal. Muitas vezes ele vomitava devido ao mau cheiro e os quadros que ele presenciava ali dentro do IML. Só que passaram-se alguns meses, passaram-se alguns anos, e de repente o José Manuel, que veio lá do interior, que ficou tão, assim, surpreso com tudo que viu, ficou aflito e angustiado com aquilo que presenciava no seu trabalho, já não se sentia assim. Para você ter uma ideia, José Manuel era capaz de comer um sanduíche e trabalhar em cima de um cadáver ao mesmo tempo. Tamanho o costume ou o hábito, que ele desenvolveu em trabalhar ali. Ele já não se ressentia mais, ele já não sofria mais. E a história do José Manuel é um grande exemplo para todos nós. Porque se há algo que nós, seres humanos, conseguimos fazer, é nos acostumar. A gente se acostuma. A gente se acostuma com frio, a gente se acostuma com calor. A gente se acostuma em não ter coisas. O ser humano, ele se acostuma com a violência, ele se acostuma com a corrupção, ele se acostuma com a injustiça, ele se acostuma com a miséria. E esse é o quadro que muitas vezes nós estamos vivendo. Essa história ilustra como nós, seres humanos, somos capazes de nos acostumar com a desgraça, inclusive com a nossa própria desgraça. A nossa própria desgraça. Nós nos acostumamos com o pecado, nós nos acostumamos com a nossa falta de espiritualidade, nós nos acostumamos com a mediocridade na vida espiritual. Nós fazemos concessões ao pecado, ao invés de fazermos oposição a ele, ao invés de dizermos não à tentação e ao pecado, nós dizemos não à vontade de Deus, tantas vezes. E nós nos acostumamos com uma espiritualidade medíocre, costumamos com andar com Deus muito rasteiro, muito aquém daquilo que Ele nos oferece. É por isso que nós precisamos pensar, irmãos, como que nós podemos ser mais santos, podemos ser mais íntimos, podemos ser mais servos de Deus do que temos sido. Quando nós pensamos na caminhada cristã, há sempre o que nós podemos crescer, há um progresso sempre,
A Bíblia sempre trata a caminhada com Jesus como algo que nós estamos crescendo dia a dia, que nós estamos seguindo em intimidade com Ele, crescendo na Sua presença. Lá em Provérbios capítulo 4, diz que a luz do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz que aquele que em nós começou a boa obra, vai completá-la até o dia da volta de Cristo, até o grande dia. Ou seja, há um processo, há um crescimento, há um amadurecimento. A vida do cristão, ela não é estanque, ela não é algo que nós nos estacionamos em algum ponto porque nós estamos satisfeitos, de forma alguma. Mas há um problema, o ser humano se acostuma. Eu me lembro de ter lido um texto de um pastor amigo, Josué Campanhã. O pastor Josué, há algum tempo, ele escreveu, já há alguns anos, um pequeno texto que ele diz assim: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Ele fala, a gente se acostuma a ir à igreja e não ouvir Deus falar, e porque não ouvimos Deus, fazemos besteira a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. A gente se acostuma a cantar no culto, e porque a gente se acostuma a cantar, nós nem pensamos mais na letra, e porque não pensamos na letra, às vezes até cantamos alguma heresia, sem achar ruim. A gente se acostuma a carregar a Bíblia, né? Usar a Bíblia no celular, mas a gente se acostuma a não compartilhar a fé que essa Bíblia traz, e isso não causa mais nenhum incômodo para a gente. A gente se acostuma a comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco de uva uma vez por mês na igreja, e já nem lembra mais do que precisamos fazer isso para sempre, e fazer isso sempre, e viver em função disso. A gente se acostuma a ouvir fofocas e não exortamos o irmão. A gente se acostuma a orar, e porque a gente se acostuma a orar, nossas orações deixam de ser orações, e porque nossas orações deixam de ser orações, elas deixam de produzir efeito em nossas vidas, e porque a oração e a Bíblia já não têm mais poder sobre nós, nenhum milagre nos acontece. A igreja pode se tornar um clube, e o sermão uma palestra chata. A gente se acostuma a ser crente, porque a gente se acostuma a ser crente, fica mais fácil deixar a vida passar. A gente se acostuma a ser crente, mas Deus não se acostuma com isso, e porque Deus não se acostuma com o fato de a gente ser crente, é que dá para ter esperança, irmãos, de pedir um avivamento, para sair dessa vidinha de costumes. E porque é possível que Deus mande um avivamento, é que a gente não deve se acostumar com a oração, mas tornar a nossa vida uma vida de oração, e também não se acostumar com a Bíblia, com a igreja, com os sermões, com os estudos, e com tudo aquilo que vem do céu. Nós temos costumes, e nos acostumamos com eles. Deus tem ações, e quando permitimos a Ele agir em nossas vidas, não dá para se acostumar com isso. A gente não pode se acostumar com a desgraça, nem mesmo a nossa própria. A gente não pode se acostumar com a miséria, a gente não pode se acostumar com o pecado, a gente não pode se acostumar com aquilo que nos afasta de Deus, com aquilo que esfria o nosso coração, com aquilo que gera incredulidade dentro de nós. A gente não pode se acostumar com a falta de intimidade, de comunhão com o nosso Deus, Senhor e Salvador. Nós não podemos nos acostumar com a falta do poder espiritual, com a falta de ousadia, de intrepidez, de autoridade no Espírito, para fazermos diferença na vida das pessoas. Nós não podemos nos acostumar, irmãos. Deixa eu dizer algo para você, você não pode se acostumar com o caos na sua casa. Muitas vezes as famílias se acostumam em viver uma miséria dentro de casa. Nos acostumamos com um casamento frio, distante, sem intimidade, sem prazer, sem significado, sem propósito. Nos acostumamos com um relacionamento distante com os filhos, sem carinho, sem amor. Nós nos acostumamos com a miséria dentro da nossa própria casa. Nos acostumamos em ser duros de coração, ríspidos com as pessoas. Nos acostumamos a ser egoístas e orgulhosos. Nós nos acostumamos com a maldade. Nós nos acostumamos em viver uma vida tão diferente daquela que Jesus comprou com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Por isso que eu quero pedir que você reflita comigo, não só hoje, mas alguns domingos nós vamos refletir sobre sermos mais. E especialmente hoje eu quero começar com o tema mais santos. Que nós sejamos mais santos. Mais santos. É claro que a gente precisa entender um pouquinho o que é santidade na Bíblia. Eu sei que muitos de vocês sabem, a santidade tem dois sentidos principais na Bíblia. O primeiro é que nós somos separados para Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, é que Ele é outro. Ele é separado desse mundo. A Bíblia diz que Deus é santo porque Ele é realmente o outro. Ele é separado da corrupção, do pecado que habitam esse mundo. E nesse sentido,
Quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, a Bíblia diz que nós nos tornamos santos. Ou seja, nós somos separados agora desse mundo, do pecado, daquilo que nós vivíamos, da vida passada, sem Deus, agora para vivermos um novo tipo de vida. A Bíblia diz que você se torna propriedade particular de Deus para a prática de boas obras, que você se torna nação santa. É isso, você se torna uma nação separada, sacerdócio real, uma geração eleita de Deus. Então, enquanto vivemos nesse mundo, nós somos pessoas comuns, mas não. Como disse o pastor amigo meu que veio pregar esses dias aqui, nós somos santos. Santo significa que nós somos separados. Ou seja, se eu sou separado para Deus, eu não vou viver o meu tempo, a minha vida, de qualquer forma, como qualquer outra pessoa. Se eu sou separado para Deus, se esse corpo é separado para Deus, eu não posso usar esse corpo para o pecado. Por isso Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, que os membros do nosso corpo que foram usados para o pecado, para a injustiça, agora devem ser instrumentos de justiça na nossa vida. Nós somos separados. Uma moça, um rapaz, um jovem, um adolescente, cristão, que foi salvo pela graça, um adulto, um casal, nós não podemos viver de qualquer forma, porque nós somos separados para Deus. Nós somos separados, esse é um aspecto de santidade, nós somos santos. Nós vamos comprar e vender, negociar, trabalhar, cumprir nossas responsabilidades na sociedade, mas de uma forma que entendemos que somos separados para Deus. E significa que eu não posso me misturar no sentido com os valores que são antagônicos ao propósito de Deus, diferentes do reino de Deus. Isso significa que eu não vou ter as mesmas práticas daqueles que não conhecem a Deus. Isso significa que meu comportamento irá refletir o segundo aspecto da santidade, que é refletir a pureza do Deus vivo. Refletir a pureza de Deus. Deus, Ele é puro, 100% puro, Ele é santo. E esse é o aspecto. Não há imoralidade, não há corrupção, não há injustiça, não há pecado em Deus. E quando nós somos santos, nós vamos refletir essa pureza do nosso Deus. São dois aspectos. Se você quer pensar na santidade, pense como Cristo viveu. A santidade é o caráter de Cristo em nós. E como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, do fruto do Espírito, que ele fala o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei, esses são aspectos do caráter de Jesus. Se você quer ter um parâmetro de como você está vivendo em santidade, é olhar se o fruto do Espírito está sendo produzido em você. Se esses aspectos estão sendo notados na sua vida, se é isso que você está vivendo. É interessante, irmãos, que às vezes a gente se confunde com relação à santidade. É difícil nós, como cristãos, dizermos, eu sou santo. Mas é isso que a Bíblia diz. Paulo, quando escreve para a igreja em Roma, em Corinto, ele diz assim, que nós fomos chamados para ser santos. Ele escreve isso na introdução da sua carta. Nós, vocês que foram chamados para ser santos. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses, ele diz, aos santos da igreja em Filipos, aos santos da igreja em Colossos. Quando ele escreve a carta aos Efésios, aos santos da igreja em Éfeso. Ou seja, aquele que foi salvo pela graça, pela sua fé na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus, nasceu de novo pelo poder do Espírito, é santo. É santo. E esse é um paradoxo, nós somos santos, separados para Deus, refletimos a pureza do Deus vivo, mas ao mesmo tempo, irmãos, claro, ainda somos humanos, e cometemos pecados não conscientes, não programados, não previstos, não arquitetados dentro de nós, porque hoje nosso coração é santo, mas como ainda vivemos num corpo limitado, como nós temos os sentidos limitados, como aquilo que a Bíblia chama de carne, nós ainda vamos errar, nós vamos pecar, involuntariamente. Mas um crente que está andando com Jesus em santidade não tem um pecado confortável, ele não tem um pecado de estimação, ele não vive na prática do pecado consciente, em rebeldia contra Deus, em veemente desobediência, aquilo que ele já sabe que Deus não quer para ele. A santidade, então, tem esses dois aspectos, nós somos separados para Deus, vivemos com essa consciência, nós temos um Senhor, nós temos um Rei, nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos alguém que nos resgatou para si mesmo, nós não pertencemos a nós mesmos. E ao mesmo tempo, nós entendemos então que devemos refletir a pureza do Deus vivo. Há 3 realidades a respeito da santidade na Bíblia que eu quero reforçar aqui com você, depois de dizer esses 2 aspectos de santidade. Primeiro, preste atenção nisso, é que a santidade é uma ordem divina. A santidade é uma ordem divina. Na Bíblia, a santidade para aquele que crê em Deus e anda com Deus não é uma opção.
Ah, então eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, puxa, que vida maravilhosa, Jesus é maravilhoso, e agora eu vou pensar se realmente eu vou ser santo ou não. Ah, eu não sei se eu quero ser santo. Não existe isso na Bíblia. Pedro, mencionando o texto de Levítico, lá no Velho Testamento, ele diz assim: assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Esse sejam santos é um imperativo, é uma ordem, não é uma opção. Santidade não é uma opção para o povo de Deus. Não tem como nós não sermos santos, porque nós servimos, amamos, obedecemos, temos prazer naquele que é santo, que é o Senhor. Não tem como a gente não ser santo, se nosso Deus é santo. É isso que Deus já diz no Velho Testamento, é isso que é ratificado no Novo Testamento, como é santo aquele que vos chamou. Sejam também vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Alguns dias eu conversava com uma professora que se aposentou depois de quase 35 anos de magistério numa escola pública. Uma professora lá de Maringá, num dos maiores colégios da cidade. E ela estava falando da crise, da fé dentro das escolas. E uma coisa que foi muito triste, que ela falou assim, que eu constatei nesses mais de 30 anos de magistério, é que aqueles alunos que se diziam cristãos, com raras exceções, não eram diferentes dos alunos que não eram cristãos. Ou seja, os alunos que diziam professar a fé no Evangelho não eram diferentes no seu comportamento daqueles que não tinham fé no Evangelho. Eles também colavam nas provas, eles tinham atitudes em relação aos amigos da mesma forma que os outros. E a gente conversando um pouquinho sobre isso, puxa, como é triste alguém afirmar que tem a fé em Jesus, que conhece o Deus que é santo, mas age como se não o conhecesse, ou age negando a sua fé através do seu comportamento. Pedro diz assim: você seja santo em tudo que você fizer. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:31, irmão, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, jogue futebol, seja o que for, faça tudo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Isso é santidade em toda maneira. Por que nós somos santos? Porque nós servimos, amamos, obedecemos um Deus que é santo, e é desejo de Deus, é a vontade de Deus, por isso ele estabelece como um padrão, como uma ordem para os cristãos, é um imperativo. Assim como Jesus também disse, olha, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, um imperativo, é uma comissão de Deus para nós, sermos santos, porque é um paradoxo, na verdade é contraditório, é um disparate, alguém dizer que tem fé no Deus Santo, que adora o Deus Santo, e ter um comportamento que nega tudo isso. Segunda coisa que nós vemos, é que a santidade é a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é um mandamento, mas também é a vontade de Deus. E a Bíblia mesmo diz, em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Paulo, ao escrever para a igreja em Tessalônica, ele diz assim: essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Qual que é a vontade de Deus para nós? Santificação. Você está aqui hoje e diz assim, puxa, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Santificação. Aí você fala, mas como que eu posso trocar isso em miúdos, pastor? Bom, pensa na sua vida. Você está sendo chamado para um trabalho em que você vai ter que ser desonesto. Então não é a vontade de Deus para você esse trabalho. Norteie a sua vida. Eu estou num relacionamento de namoro, sei lá, estou ficando com alguém, e isso não está me aproximando de Deus. Puxa, olha aqui, é vontade de Deus para você esse relacionamento? É vontade de Deus para você a postura que você está tendo, o envolvimento com essa pessoa? É só você olhar tudo por esse crivo. Qual que é a vontade de Deus? É a minha santificação. Se eu tenho que tomar decisões que vão me afastar de Deus, que vão me levar ao pecado, em que eu não tenho condições de honrar a Deus nessa situação, então, peraí, irmão, você já sabe agora, não é vontade de Deus para você. De vez em quando acontece de um pai de família, eu estou indo para outro país, e aí, como que você vai fazer? Eu vou deixar minha esposa aqui 6 meses. Peraí, você vai deixar sua esposa aqui 6 meses? Como assim? Você acha que essa é a vontade de Deus, essa condição, Quantas vezes já vi isso acontecer? O camarada vai lá, longe da esposa, ele é tentado, ela é tentado aqui. Irmãos, casamento é um elo, é um vínculo, uma aliança. Peraí, será que isso é vontade de Deus para você? Ou você vai ter que ter condições de fazer algo diferente nesse aspecto, de vocês estarem juntos, ou eu não creio que essa seja uma proposta de Deus para a sua vida. Irmãos, eu e você precisamos avaliar a vida a partir da vontade de Deus, e a vontade de Deus é a nossa santidade. Um avivalista, o Leonard Ravenhill, ele disse assim: é possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando a igreja,
com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Porque nós não compreendemos que a vontade de Deus é a nossa santificação. É que o caráter de Cristo venha sendo formado em nós, que a gente venha crescendo na intimidade, no conhecimento de Deus, de tal forma que o caráter de Cristo está sendo formado em nós a cada dia. Terceira coisa sobre a santidade é que ela é um requisito indispensável para estarmos na presença de Deus. Nós estamos hoje aqui na presença de Deus, mas você vai usufruir da presença de Deus, você vai transbordar da presença de Deus, você vai experimentar Deus plenamente na sua vida, dependendo do quanto você está vivendo em santidade. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Coloca esse texto para mim, por favor, o próximo texto de Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o terceiro ponto aqui, que eu não sei se foi colocado na projeção, pode colocar para mim, por favor, é que a santidade é um requisito. É um requisito para estarmos na presença de Deus. Se eu e você queremos usufruir de Deus, desfrutar de quem Ele é, mergulhar na sua graça, se eu e você queremos sentir as batidas do coração de Deus junto a nós, se eu e você queremos ter a mente de Cristo, se eu e você queremos conhecer Deus na beleza da sua santidade, da sua glória, nós precisamos estar em santidade diante dEle. No Velho Testamento, alguém que entrasse na presença de Deus, tantas vezes isso aconteceu, era fulminado. Os sacerdotes não podiam entrar nos santos dos santos se ele não tivesse primeiro oferecido sacrifício pelo seu próprio pecado. O sumo sacerdote, ele carregava uma corda na sua cintura com alguns sinos, que de tal forma que se ele entrasse no santos dos santos em pecado e morresse ali, ninguém podia resgatá-lo, porque seria fulminado também. Então o pessoal tinha que puxar esse cara que morreu lá dentro por causa do seu pecado diante da santidade de Deus e ser puxado para fora. Se ele parasse de fazer barulho lá dentro, o pessoal tinha entendido que ele tinha morrido lá, por causa da santidade de Deus, da glória de Deus, irmãos. Eu confesso que muitas vezes que nós estamos aqui, eu tenho esse senso, irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos fulminados na presença de Deus. Como aconteceu com Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor, e eles foram fulminados na presença de Deus, porque trataram com leviandade, com falta de respeito e temor às coisas santas de Deus. Não viveram como pessoas que eram separadas, porque eles eram sacerdotes. Eles não honraram a santidade de Deus. O texto que eu citei aqui, Hebreus 12, 14, diz que a gente deve seguir a paz com todos. A paz é muito importante. Nós somos semeadores da paz. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Nós devemos viver em paz, com paz. Isso deve acontecer na nossa vida todo o tempo. Paz com todas as pessoas. E a Bíblia diz, sem a santificação você não vê a Deus. Você não vê a Deus hoje, você não vai ver Deus na eternidade, se não houver santidade. Eu queria que você entendesse o seguinte, irmãos, que o Cristo que nos ama hoje, que nos aceita do jeito que nós somos, nunca nos deixa do jeito que nós somos. O autor Walter Trobich, ele diz, Cristo nos aceita como somos, mas quando Ele nos aceita, nós não podemos permanecer como somos, porque a presença de Jesus em nós é transformadora, é curadora, é libertadora. Eu sempre menciono aqui o Dietrich Bonhoeffer, porque ele tem um conteúdo teológico muito, muito especial, e ele diz assim, a verdade é que todo chamado à conversão inclui um chamado para o discipulado, para a semelhança de Cristo. Então eu e você somos chamados como nós estamos, no pecado, na nossa miséria, na nossa desgraça. Quando Deus estendeu a mão na minha direção, eu estava completamente em rebeldia contra Ele, afundado no meu pecado, mas Deus me amava ali. Mas no momento que Ele me traz para si mesmo, eu deixei de ser aquele cara. Aquele velho homem morreu, irmão, morreu. Essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo usa nas suas cartas. O seu velho homem morreu, a sua velha pessoa, aquele Carlos que existia lá antes de Jesus não existe mais. Eu não sou mais aquele cara. Eu não sou tudo que eu tenho que ser ainda diante de Cristo, mas eu já não sou mais aquele cara. Aquele cara morreu. E é assim, Paulo diz, vocês devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. A santidade, irmão, de Deus em nós é que atesta que nós fomos santos e justificados. Eu gosto de pensar, o apóstolo Paulo afirma em Romanos 6, 22, que nós fomos libertos do pecado e feitos servos de Deus, então agora a gente tem o nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, Romanos 6, 22. Ou seja, já que a gente foi salvo e nos tornamos servos de Deus, nós somos libertos do pecado, agora nós temos fruto para a santificação. Isso significa o quê? Que se uma pessoa não está sendo santificada, não há razão para se pensar que ela tenha sido justificada ou ela tenha sido salva.
E aí a gente tem que olhar para a nossa vida. Espera aí, se eu não estou sendo santificado, se eu não estou crescendo no caráter de Cristo, muito provavelmente significa que eu também não entendi nada do Evangelho, que eu ainda não fui salvo pela graça, que eu não nasci de novo, que o meu velho homem não morreu. Porque se eu estou vivendo a mesma vida de sempre, que eu sempre vivi sem Jesus, só porque agora eu frequento uma igreja, ou porque agora então eu me batizei, ou porque... Não, se eu estou vivendo o mesmo tipo de vida, eu sou a mesma pessoa. Jesus não transformou você. Jesus não me transformou se isso acontecer. Eu não sou um novo homem, uma nova criatura. Irmãos, quando Deus nos alcança, há um profundo milagre dentro de nós, o maior milagre de todos é Deus nos dar um novo coração. Um homem pecador, egoísta, orgulhoso, irascível, violento, cobiçoso, se transformar num homem de Deus, santo, que trata a sua esposa com respeito, que ama seus filhos, que trata as pessoas no trabalho, que tem honestidade nos seus negócios, que tem sede de Deus, que tem comunhão com Deus, que tem prazer em ler a palavra e oração. É uma nova vida, é um novo homem, uma nova pessoa. Agora talvez você olhe tudo isso e fale assim, puxa pastor, quer dizer que a gente tem que ser santo porque é um mandamento? A gente tem que ser santo porque é um requisito para a gente estar na presença de Deus? A gente tem que ser santo porque essa é a vontade de Deus? É isso mesmo. Mas eu quero dizer para você que, sobretudo, o que nos motiva a sermos santos, não é só porque é um mandamento, porque é um requisito, apesar de tudo isso é importante, é o que a Bíblia diz. Mas sabe qual que é a maior razão para sermos santos, irmãos? É o amor. Por isso que Jesus resumiu toda a Bíblia em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ser santo é entregar o amor que recebemos de Deus às pessoas e devolver esse amor a Ele mesmo. Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho na Igreja Católica, ele disse assim, olha, se você tão somente amar a Deus, você pode fazer o que você quiser da vida. Escuta essa frase com atenção. Se você tão somente amar a Deus, faz o que você quiser da sua vida. E por que Agostinho podia falar isso para cada cristão? Porque se você tão somente amar a Deus, você sempre vai fazer aquilo que o honra, que o glorifica, que o agrada. Não precisamos ter medo de falar isso para ninguém. Irmão, você está aqui nessa manhã, se você amar Deus de todo o seu coração, viva da forma que você quiser. Porque se você ama Deus de todo o coração, o teu coração vai estar inclinado, sempre inclinado a fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso, Agostinho, ele diz assim, quem pode ser santo senão pelo amor? Quem que pode ser santo senão pelo amor? É o amor que move a santidade. É o amor porque nós amamos a Deus, é que nós não vamos de nenhuma forma pecar contra Ele ou desobedecê-lo de forma consciente. Sermos rebeldes porque nós o amamos, nós o queremos perto, nós queremos estar com Ele, nós queremos agradá-lo, nós queremos honrá-lo. Você se lembra de José lá no livro de Gênesis? Ele estava como escravo na casa de Potifar. A mulher de Potifar deveria ser uma mulher muito bonita, selecionada entre muitas mulheres. Era uma mulher que não servia no sentido de trabalho rústico. Com certeza não cuidava de uma casa, não lavava uma roupa, não cuidava dos animais da propriedade. Era uma mulher que era muito bem tratada, e diz que essa mulher colocou os olhos em José, e que ela tentava José todos os dias para que fosse para a cama com ele, para que ele fosse para a cama com ela, na verdade. Essa mulher que não tem um nome, mas eu vou chamar de Potifara, né? A mulher sedutora, a mulher bonita, cheirosa, né? Uma mulher atraente, começou a dar em cima de um rapaz, longe da sua família, vendido como escravo, nem era digno de algo assim, socialmente era algo que não deveria acontecer, mas o diabo tem sempre as suas estratégias para derrubar alguém que está andando com Deus, há sempre propostas que vão aparecer diante de nós, das mais improváveis, que vão querer tirar a mim e a você da presença de Deus. E a Bíblia diz que essa mulher não falou com José um dia e depois esqueceu o assunto. A Bíblia diz que essa mulher tentava José todos os dias. Um jovem com seus hormônios à flor da pele, um jovem que não tinha relacionamento nenhum com uma mulher. Não, ele não era casado e tinha uma outra mulher, não, nada disso. Um jovem sozinho, longe da sua terra, vendido como escravo, carente. E a Bíblia diz que essa mulher todos os dias tentava José. E um dia então José diz assim, como eu poderia fazer isso? Como eu poderia
Ele não diz assim, olha, porque Deus me mandou ser santo. Ele não diz assim, não, é porque eu tenho um requisito para estar na presença de Deus. Mas ele diz assim, como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José é uma expressão de alguém que é santo por amor. Como é que eu vou pecar contra o Deus que eu amo? Como é que eu vou transar com você, Potifara, se isso não é lícito? Se ao fazer isso, eu vou estar pecando contra o Deus que eu amo? Como é que eu vou fazer isso? E a Bíblia diz que ele correu, ela agarrou as suas vestes, ele saiu nu, e ela ainda o acusou de que ele é que estava querendo importuná-la, e ele então foi para o calabouço por causa disso. Pense na dimensão da fé de José, do amor de José por Deus. Sabe por que a gente não peca, irmãos? A gente não peca não é só porque a gente tem uma ordem. A gente não gosta muito de ordem, a nossa geração não gosta, né? A minha geração, dos 50 para cima, ainda a gente era muito respeitoso com ordens, com princípios. Mas a nova geração não está nem aí para a ordem, né? Para mandamento. Olha, o que Deus quer é que você o ame de todo o coração. Porque se você amar a Deus de todo o coração, você pode viver o que você quiser. Porque você vai desejar o melhor de Deus na sua vida. Você vai desejar agradá-lo, honrá-lo, servi-lo. Porque você sabe que esse é o melhor, porque você ama a Deus. Você ama a Deus. A gente, quando ama as pessoas, ama os pais, ou ama os filhos, ou ama o cônjuge, a gente não faz coisas, às vezes até que nós somos tentados a fazer, que nós gostaríamos até de fazer, mas nós não fazemos. Por quê? Porque nós amamos essas pessoas, nós não queremos ferir essas pessoas, nós não queremos entristecer essas pessoas, nós não queremos fazer sofrer essas pessoas, porque nós as amamos. E é por isso que a Bíblia diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque o amor nos impede de pecar, o amor nos impede de dar vazão aos nossos desejos, às nossas taras, às nossas paixões. O amor nos impede de viver para nós mesmos de forma egoísta. Por isso que a vida cristã, ela é fundamentada e ela é plena no amor. Muitas vezes a gente não entende, irmãos, que o Deus que salva é o Deus que santifica. E eu li um texto exatamente de Paulo escrevendo a carta a Tito, sobre a graça de Deus, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a graça de Deus veio sobre todo mundo pode conhecer a Deus, todo mundo pode ser salvo, mas ele diz que essa graça nos ensina e nos educa no caminho da justiça, para vivermos uma vida de piedade, de honra ao Senhor. Então a graça que salva é a graça que santifica, que nos purifica, que nos ensina, que nos capacita a honrar a Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. A geração de José era perversa, tanto que ele foi vendido como escravo, condições sociais horríveis, vendido pelos próprios irmãos, sofreu todo tipo de injustiça. A geração de José era perversa sexualmente, há coisas terríveis que os pagãos viviam na sua sexualidade. A geração de Paulo era perversa, a nossa geração é perversa, porque o ser humano entregue a si mesmo, ele vai ser perverso, ele vai ser mau. Nós, seres humanos entregues a nós mesmos, nós somos uma fábrica de pecados, e nós vamos cometer todo tipo de maldade. Podemos ter o verniz social, podemos ter a educação. Irmãos, estava conversando com alguém essa semana, que mora bem perto de uma boca de fumo, e conhece os traficantes, conhece todo mundo. É um irmão na fé que Deus transformou e resgatou, que tem honrado a Jesus, mas conhece a galera. Ele estava falando para mim, pastor, puxa, todo dia, pastor, a gente vê médicos chegando lá naquela boca de fumo. Às vezes os caras chegam lá e depois vão trabalhar no hospital. E eu sei que são médicos, conversam comigo, às vezes eles conversam comigo para poder entrar lá na boca de fumo. Eu falei, mas você é traficante, irmão? Não, eu não. Eu não sou, mas eu conheço a galera, e às vezes o pessoal, eu estou lá, eu vejo as pessoas que frequentam a boca de fumo, médicos da cidade. Aí você fala assim, pô, o cara é instruído, o cara é educado, o cara tem recurso financeiro, por que ele está lá na cocaína? Por que ele está no crack? Porque, irmãos, a gente entrega a nós mesmos, nós vamos fazer maldade contra as pessoas, contra a gente mesmo. A gente vai entrar em caminhos por destruição, caminhos de destruição. Por que ser santo, irmão?
Alguns podem dizer assim, mas Deus é muito, sei lá, Deus quer mandar na gente. Entenda uma coisa, Deus coloca mandamentos porque Ele deseja o melhor para você. O mandamento é para proteger você, de você mesmo. O mandamento é para proteger você do pecado, é de você destruir a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. O mandamento de Deus não é para cercear a sua vida, para tirar a tua alegria. O mandamento de Deus não é para cortar o barato que você tem, não. O mandamento de Deus é para proteger você de você mesmo. Quando nós vivemos os mandamentos de Deus, movidos pelo amor, o apóstolo João diz isso na sua epístola, os mandamentos de Deus não são pesados. É uma vida leve, é uma vida livre, irmão. Puxa, você viver com Jesus é a maior vida possível. O maior erro de um ser humano é achar que pode ser feliz sem Jesus. Esse é o maior erro que nós cometemos. Viver com Jesus é a vida mais deslumbrante, mais relevante, mais abençoada, mais poderosa que nós podemos viver. E viver em santidade é ter a vida de Cristo em nós, é viver em comunhão com Deus, em intimidade. Não há nada mais poderoso do que isso. E eu espero que você compreenda, pela graça e pela ação do Espírito de Deus na tua vida. Agora, eu quero que você entenda onde começa a santidade e onde se fundamenta esse caminho de santidade. E eu quero que você guarde bem isso no seu coração. A santidade começa com arrependimento. Arrependimento. E o caminho da santidade, ele é permeado, ele é fundamentado no arrependimento. Então, já que nós estamos numa campanha de 10 dias de jejum e oração, 10 dias de jejum e oração, irmãos, orando ao Senhor. Ontem nós estávamos aqui numa vigília tão especial, até perto da 00:30, né? Depois ainda ficamos conversando. Hoje às 7 da manhã já estávamos orando lá no Instagram. Nós estamos em 10 dias de jejum e oração. Ontem nós oramos por você que está sentado nessa cadeira. Teve um momento que nós oramos por vocês aqui. Senhor, quem vai sentar nessa cadeira aqui? Eu lembro aqui, Evandro, você está sentado aí, eu orei por essa cadeira aí. Falei, Senhor, quem o Senhor vai colocar nessa cadeira aqui? Que seja tocado pelo teu poder, que seja inundado com teu amor. Nós oramos por você que está aqui. Oramos por você, para que você não estivesse aqui por um mero exercício religioso, mas que você desfrutasse de todo o amor de Deus na tua vida, que a graça de Deus seja revelada a você, inunde o teu coração, que você possa experimentar tudo que Deus tem. Nós estamos numa campanha de jejum e oração, e aí me veio o texto que eu quero terminar aqui com você, que é o texto de 2 Crônicas 7,14. Você conhece esse texto, a maioria de nós conhecemos. O texto diz, se o meu povo, observa, ele não está falando do povo pagão, ele está dizendo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O meu povo. Por que Deus está dizendo isso? Se você olhar o contexto do texto, Salomão havia consagrado o templo, 7 dias de festa na presença do Senhor, de adoração, de holocaustos. A festa virou mais 7 dias, foram 14 dias de celebração. Depois que passa a consagração do templo, então Deus aparece para Salomão. E Deus diz assim, Salomão, se acontecer de não vier chuva, se vierem gafanhotos, se vocês passarem por alguma dificuldade ou aflição, se o meu povo, isso significa o quê? Que o povo de Deus não deixa de passar por aflições, não deixa de passar por lutas, mas Deus diz assim, se o meu povo, se você estiver passando por as aflições da vida, se você que é meu povo, que se chama pelo meu nome, tomar 4 atitudes aqui que nós vemos nesse texto, eu vou me manifestar. E Deus diz assim para Salomão, Salomão, se você me obedecer, cara, se você me obedecer, você sempre vai ter um descendente no trono, vocês vão comer o melhor dessa terra. Agora, se você me desobedecer, se você se afastar de mim, você sabe o que vai acontecer. Vocês serão fustigados, vocês serão destruídos, vocês serão vencidos pelos inimigos. Então, a Bíblia, não é que Deus quer castigar, é porque essas são as consequências de vivermos vidas entregues para nós mesmos. Nós vamos nos arrebentar, nós vamos quebrar a cara, nós vamos sofrer e muito, porque nós estamos distantes daquele que é a fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, de toda bondade. Então, quando a gente fala de arrependimento, irmãos, é que para eu ser santo e experimentar o que Deus tem, eu tenho que ter um coração quebrantado e contrito, conforme Davi diz no Salmo 51:17, que Deus não despreza jamais. Arrependimento é fator de vida, é arrependimento que me coloca nos braços de Jesus, e é o arrependimento constante, o quebrantamento constante que faz com que eu permaneça nos braços de Jesus. É isso, é o arrependimento, quebrantamento. E quando você olha para esse texto, nós temos 4 passos aqui importantes, e às vezes a gente toma um, mas não toma o outro.
E é isso que eu queria que você pensasse. A Bíblia está falando de 4 passos aqui. Aqueles que se chamam pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. 4 ações. Elas têm que ser tomadas em conjunto. O povo de Israel às vezes tomava um só. Lá no livro de Números, capítulo 13 e 14, eles vão olhar a terra, eles não creem que Deus vai entregar a terra, e eles então refugam, só Josué e Caleb creem que Deus vai entregar a terra, e Deus diz então para o povo de Israel, vocês vão ficar 40 anos peregrinando nesse deserto. Aí o povo se humilha, se arrepende, mas não busca a face de Deus. E aí eles se arrependem, e o que eles fazem? Eles tomam as rédeas nas mãos e vão querer enfrentar o inimigo e voltam derrotados, porque Deus já não estava com eles. Porque eles fizeram um aspecto só desses 4 passos, e não os 4. Temos um outro momento, lá em Isaías capítulo 58, que a Bíblia diz que o povo se humilhou, mas não se arrependeu do seu mau caminho, não abandonou o mau caminho. Então a gente precisa viver esses 4 passos, que eu quero comentar com você aqui rapidamente. Primeiro é humilhar-se. Humilhar-se, irmão. Sabe por que muitas pessoas não têm uma transformação e não recebem Jesus como Senhor e Salvador, não têm um novo nascimento nas suas vidas? Porque não se humilham diante de Deus. Querem vir para Jesus, mas continuam deuses das suas próprias vidas, orgulhosos de si mesmos, se justificando os seus méritos. Quantas vezes eu converso com as pessoas, pastor, o senhor sabe, né? Pastor, eu também não sou desses caras piores, não, eu não faço mal para as pessoas. A pessoa fica se justificando. Irmão, quem vem para Jesus não tem justificativa. Quando alguém fez um apelo para eu receber Jesus no acampamento Shalom, há mais de 30 anos, e disse, você quer receber Jesus? Irmão, não tinha justificativa, eu me considerava um miserável, um pecador. A única atitude que eu tinha naquele dia, era de me humilhar diante da presença de Deus, que estava me chamando para Ele. Não tem justificativa, nenhum ser humano é salvo por seus méritos, nós não somos bons coisa nenhuma. Lá no fundo tem egoísmo, até as nossas melhores ações são contaminadas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, nós manipulamos as coisas que fazemos. Irmãos, não há justificativa dentro de nós. Por isso que a conversão acontece com um ato de humilhação. Deus, eu venho na tua presença e eu reconheço que eu sou pecador, eu não mereço nada, eu não sou, de nenhuma forma eu sou digno da sua graça. Senhor, recebe a minha vida, eu creio no teu sacrifício na cruz, Senhor, transforma e faz de mim um novo homem, uma nova pessoa. É um ato de humilhação. Porque enquanto você não se humilha, você continua no pedestal da sua vida, dono do seu próprio coração. Arrependimento tem com humilhação, irmão. Deus está dizendo assim, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É por isso que eu quero mencionar o testemunho daquele adolescente que se batizou no final do ano, que ele entendeu algo que muitos de nós não entendemos, quando ele diz assim, o batismo para mim é a confissão da minha fraqueza. Olha o que um adolescente afirmou, eu não acredito que esse adolescente afirmou isso no seu testemunho. O batismo é a confissão da minha fraqueza. Eu estou confessando aqui que eu sou fraco. Eu estou confessando aqui que eu não sou digno. A Bíblia diz assim, que aquele que se humilha, será exaltado. Muitos de nós não vivemos a exaltação de Deus, a bênção de Deus, porque não nos humilhamos. Quando Deus diz aqui para Salomão, do ato de humilhar é o reconhecimento do orgulho, da autossuficiência, dizer, Deus, eu reconheço que eu tenho vivido para mim mesmo, na minha força, no meu poder, na minha capacidade, eu tenho vivido a minha agenda, eu tenho feito do meu jeito. É você reconhecer isso, que você não tem andado conforme o Senhor estabelece na sua palavra, é admitir a fraqueza e a fragilidade dos seus planos, é ser humilde para dizer assim, o que eu planejei caiu por terra, o que eu planejei não foi o bom, não era o melhor que eu esperava, não era o que tinha que ter acontecido na minha vida, eu reconheço, Deus, eu errei, eu pequei, eu tomei caminhos errados, Deus, tem misericórdia de mim. É isso, é reconhecer que nós não sabemos nos conduzir no melhor de Deus para as nossas vidas, que é Ele que precisa nos conduzir, porque Ele é capaz, Ele é competente, Ele é o melhor para nós e tem o melhor para nós. Humilhar-se, irmão, humilhar-se. Segunda coisa que nós vemos aqui é orar. E por que a humilhação vem de orar, humilhar e orar? Porque orar é comunhão com Deus, é relacionamento. Muitas vezes nós confundimos o ato de orar com uma apresentação de pedidos para Deus, a atitude de apresentar pedidos para Deus. Mas orar é muito mais do que apresentar pedidos, irmãos, orar é comunhão.
Orar é comunhão, é abrir a alma, é o coração. Mas eu quero que você guarde aqui o aspecto de que orar é colocar palavras nos nossos sentimentos. Então por que Deus diz assim, você se humilha e ora? Porque isso vai garantir que a tua humilhação não é momentânea, que a tua humilhação, o teu ato de se humilhar não é passageiro. Quantas pessoas às vezes se humilham no culto, mas saem daqui cheios de si mesmo da mesma forma? Quantas pessoas que se humilham no domingo, mas na segunda-feira novamente se colocam no trono das suas próprias vidas? A oração nos impede que isso seja momentâneo, porque nós estamos dando palavras aos nossos sentimentos, nós estamos realmente afirmando com as nossas palavras, apesar de que nós podemos orar sem palavras, só com o coração, mas quando nós oramos nós estamos verbalizando a nossa humilhação, que a nossa humilhação não é apenas uma atitude depressiva momentânea, proveniente de resultados que não foram alcançados, de nossas frustrações e crises. Não, nós colocamos palavras em nossos sentimentos, expressamos ao Senhor a nossa vergonha pelo modo como temos vivido. E aí você sabe que a oração, mais do que mudar as coisas, muda a gente. A oração muda a gente. Por isso que não é só se humilhar, é orar. E é por isso que a gente está numa campanha de jejum e oração, para a gente se humilhar, para a gente orar. E terceiro, buscar a face de Deus. Porque enquanto orar implica em colocar palavras em nossos sentimentos diante de Deus, como eu disse, a gente pode orar sem palavras, porque o coração fala diante de Deus, e o Espírito Santo também intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, mas buscar a face implica numa postura de adoração, de contemplação. Há 2 semanas aqui eu falei que a fé é esse contemplar de Deus como nosso Salvador, buscar a face. Agindo assim, nós asseguramos que o nosso arrependimento não se fundamenta em nossas ideias de como acertar as coisas, porque a gente está buscando o Senhor. Lembra do filho pródigo, quando ele pecou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15? Ele diz assim, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer, pai, eu não sou digno de ser feito teu filho, me faz um dos seus empregados. Ou seja, ele tomou a decisão do arrependimento, mas ele não buscou a face de Deus para entender como aconteceria esse processo, o que ele deveria viver. Quando ele chega diante do pai, o pai diz assim, não, você não vai ser meu empregado não, você é meu filho, você é meu filho. Buscar a face significa que a gente está humilhado diante de Deus, a gente está orando, colocando palavras nos nossos sentimentos, para que a nossa humilhação não seja efêmera, passageira, e a gente então está buscando a face de Deus, para compreender, nós estamos contemplando a grandeza de Deus, a santidade de Deus, para que essa santidade inunde o nosso coração, e para que a gente possa compreender o que Ele tem para nós, a partir da nossa humilhação, a partir do nosso arrependimento. Muitos de nós nos humilhamos diante de Deus, oramos e saímos fazendo as coisas do nosso jeito, nos apressamos, e aí erramos de novo, pecamos de novo. Não, busca a face de Deus, busca a face de Deus. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas pessoas aqui na igreja já dizem assim, não faz, cara, não faz esse caminho, se você não sabe o que fazer, não faz nada. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Por que você tem que fazer uma coisa que você nem sabe o que fazer? E as pessoas se arrebentam, tomam decisões erradas, pecam, prejudicam a si mesmos, prejudicam as pessoas, prejudicam suas famílias. Irmãos, toda semana eu converso com alguém que está assim. Às vezes pessoas que eu orei antes com a pessoa, falei, irmão, você não ouviu? Eu não disse para você, cara, não vai, não age agora, não é o momento. Sabe qual é o momento da tua vida agora? É buscar a face de Deus. Compreende quem você é diante dEle, compreende quem Ele é para você. Depois você vai resolver esse problema, depois você vai tentar atender essa necessidade, depois você vai tentar realizar esse sonho, mas agora é hora de você buscar a face de Deus. Busca a face de Deus, contempla quem Ele é, e deixa Ele dizer o que você precisa fazer, deixa Ele orientar a sua vida. Eu gostei de uma frase que eu vi no Instagram essa semana. Instagram tem algumas coisas, mas tinha uma frase assim de uma irmã que postou. Ela diz assim, fica difícil ouvir o que Deus quer falar, se você já decidiu o que quer ouvir. Fica difícil você ouvir o que Deus quer falar, se você já decidiu o que quer ouvir. Às vezes você está aqui nessa manhã querendo que Deus fale com você, e Deus está falando, mas você já decidiu o que você quer ouvir. Você não quer ouvir um não, você quer ouvir um sim. Você não quer ouvir o Deus dizendo assim, vai por outro caminho, esse que você está indo está errado. Você quer ouvir que Deus está provando o que você está fazendo, e é por isso que você não ouve Deus. E é por isso que você não é guiado por Deus para experimentar tudo que Ele tem para você. Busca a face, irmão. Buscar a face de Deus é mais do que solucionar o nosso problema.
A gente quer firmar um compromisso, um relacionamento, nós queremos intimidade, queremos crescimento em sua presença, exatamente para não cometer os mesmos erros e pecados que já cometemos. Então olha aqui, as coisas andam juntas, eu me humilho, eu oro, eu busco a face de Deus. Por último, ele diz assim, que a gente se converte dos maus caminhos. Converter dos maus caminhos, irmãos, significa que esse é o passo que confirma tudo que eu fiz antes, que realmente eu estou humilhado, que eu realmente estou orando, que realmente eu estou buscando a face de Deus. Eu consegui então romper com os caminhos errados, eu consegui romper com o meu pecado, eu consegui deixar o meu passado para trás. Converter do mau caminho significa que eu não sigo mais o mesmo caminho. É aquilo que eu estava falando, se você foi salvo, se você se diz cristão, mas continua no mesmo caminho do pecado, então quer dizer que você não chegou nesse ponto aqui. Se converter dos seus maus caminhos é onde rompemos com o pecado, colocamos limites bem claros, para termos a certeza que jamais vamos voltar a trilhar o caminho por onde nós já andamos longe de Deus. Converter-se dos maus caminhos significa rejeição de tudo o que fazíamos antes, por compreender que isso é a causa dos nossos problemas, das nossas derrotas e de desagradarmos a Deus. Converter os maus caminhos, essa expressão é uma forma de dizer que abandonamos os caminhos e que nós não queremos percorrê-los novamente, nós não iremos voltar atrás. Eu me converti dos meus maus caminhos. Maus caminhos. A conclusão aqui, irmãos, nessa manhã, é que Deus nunca resiste um coração quebrantado e contrito, Salmo 51:17, e Deus diz, se você se humilhar, se você orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, eu sararei a sua vida, eu sararei o seu coração, eu sararei o seu casamento, a sua família. Irmão, ouça o que Deus está falando aqui nessa manhã. Como pode ser mais claro? A vida plena, a vida abundante, a vida vitoriosa está na presença de Deus. E eu queria convidar você, nesse início de série, de sermos mais santos, mais íntimos e mais servos, que você pudesse, que todos nós pudéssemos, tomar esses 4 passos, em conjuntos. Eles se completam, e eles permitem que Deus, o Deus santo, soberano, pleno de amor, de graça, Criador de todas as coisas, o seu Criador, se manifeste plenamente na sua vida. Se nós vivemos isso, irmãos, existe cura, existe libertação, existe transformação, existe milagre na nossa vida. E essa é a vida de verdade. Essa é a vida de verdade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O meu apelo aqui para você é que, se você não rendeu seu coração a Jesus ainda, se você não reconheceu sua autossuficiência, se você não reconheceu que você ainda é o Deus da sua própria vida, se você não se rendeu por completo diante de Deus, que você faça isso nessa manhã. Você se arrependa, para que Deus venha com seu amor e graça perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. Agora, como filho e filha de Deus, tornar você um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo, uma jovem santa. Agora, se você já se rendeu a Jesus, já se humilhou diante dele, se entregou no altar dele, você é um cristão. Como é que está a tua espiritualidade? Como é que está a tua santidade? Não é o momento de você se humilhar de novo e pedir perdão, para que Deus traga cura, para que Deus traga saúde espiritual em você, de Deus vir com o mover do seu espírito e operar a vida plena no seu coração. Veja, se Deus está dizendo assim, se o meu povo fizer isso, é porque Ele não desistiu do povo, assim como Ele não desistiu de você. Se você está aqui nessa manhã, Deus está dizendo, se você fizer isso, quer dizer, eu não desisti de você, eu estou aqui para agir na sua vida, eu estou aqui para salvar você, eu estou aqui para santificar você. Se você quiser, se você fizer isso, eu virei, eu agirei, eu vou sarar você, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua vida, eu vou sarar a sua terra. Se você quer fazer essa oração, colocando-se diante de Deus, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, se entregar ao Senhor, se humilhar novamente na presença dEle, mas eu vou pedir, se você quer fazer isso nessa manhã, na presença de Deus, porque estamos na presença de Deus, eu vou pedir que você se ajoelhe aí no seu lugar, coloca teu coração diante de Deus,
Se você pode se ajoelhar, não tem nenhum problema físico, se ajoelha aí no teu lugar, se humilha diante de Deus, ora ao Senhor, busca a face dEle, diz: Senhor, eu estou comprometido em romper com esses caminhos de destruição, com esses caminhos de pecado. O que Deus está falando com você nessa manhã, irmão? Se você está ouvindo o Senhor, fale com Deus. Não se preocupa com quem está do seu lado, ou se alguém vai ver, não. Se preocupa com o que Deus está falando ao seu coração, com o que Ele está oferecendo para você, o que Ele tem para a sua vida. Então se coloque diante dEle por inteiro. Enquanto nós vamos cantar essa canção, para depois orarmos com você, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Diga ao Senhor o que está dentro do teu coração. Coloca diante dEle a tua vida, para que Deus mande um novo avivamento no teu coração, ou mande um avivamento pela primeira vez, um novo nascimento, para que Deus venha novamente acender o fogo do primeiro amor dentro do teu coração, e venha incendiar a tua alma, venha levantar você para viver tudo que Ele tem. Ore ao Senhor enquanto cantamos essa canção, ore ao Senhor, fale com Deus, pois nós vamos orar juntos.